Histórias da democracia de hoje, debate e a presença do Partido Comunista Brasileiro na história política do Brasil. É nesse momento em que nós nos encontramos às vésperas da celebração do centenário de fundação do partido em 25 de março de 1922. A nossa convidada é a historiadora Dulce Pandolfi, que em 1995 lançou um livro, resultado da sua tese de doutoramento, defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, que tem o título Camaradas e Companheiros, Memória e História do PCB. Dulce, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-la nesse espaço de debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Dulce. Muito obrigada, Marco. Eu também agradeço muitíssimo o convite. Para mim é uma honra estar nesse programa e reencontrar você depois de tantos anos, né, quando fizemos juntos um programa também sobre o PCB. Então, muito prazer. Exatamente, Dulce. Em 1996, você tinha acabado de publicar o Camaradas e Companheiros. Nós participamos de um programa da afinada TV educativa do Rio de Janeiro, chamado Curta Brasil, que era apresentado, mediado pela jornalista Jalusa Barcelos, né? E nesse programa, né, de 1996, ou seja, mais de 25 anos, nós nos reunimos junto com Luiz Fernando Taranto para debater o PCB, mais especificamente o documentário, curta-metragem, dirigido pelo Luiz Fernando Taranto, cujo título era exatamente PCB, né? E era que foi um documentário em que ele tinha a intenção de mostrar a importância da legalização, da legalidade do PCB. E eu te convidaria, então, Dulce, nesse momento, para que a gente assistisse dois trechos, né, desse programa de 1996. Eu acho que o PCB tem um papel fundamental na história política do país, até porque é o partido mais antigo, né? Ele foi criado em 22, sobrevive até hoje, apesar dos problemas, das suas dissensões, dos seus rachas, enfim, da sua história muito particular, mas é inclusive o primeiro partido que foi criado em caráter nacional nesse país, num país com pouquíssima tradição partidária, né? Como vocês devem saber, quer dizer, um país que sofreu diversos arranjos partidários, onde o sistema partidário foi alterado várias vezes, em função de questões políticas, e o PCB manteve uma presença, né, ao longo de mais de 70 anos. Agora, isso tudo um partido que enfrentou muitas dificuldades, inclusive, como vocês viram no filme, que lutou heroicamente pela sua legalidade e que conseguiu muito tardiamente, porque esse partido ficou ilegal praticamente ao longo de toda a sua existência. O que é uma coisa muito particular do caso brasileiro, onde mesmo no regime democrático esse partido ficou na ilegalidade. É interessante como se formou até uma tradição no interior do PCB, né? Isso é uma coisa comum em outros partidos comunistas do mundo, a sucessão de autocríticas em relação à linha política passada. Então, por exemplo, né, em 1950, quando é lançado um manifesto que ficou chamado de Manifesto de Agosto de 1950, é feita uma autocrítica em relação aos desvios direitistas de uma linha política que se baseava no lema ordem e tranquilidade. Em 1958 se critica a linha política de 1950, uma linha esquerdista. Já às vésperas do golpe, né, há um debate muito acirrado que vai gerar o racha do PCdoB. E o outro aspecto quanto à questão democrática, me parece que a vida quase toda, né, de perseguição, né, de luta pela legalidade, né, de vida clandestina do partido, apesar dos momentos em que havia uma legalidade, aceitação, como no período do governo João Goulart, no final do governo JK, né, isso tudo influenciou em muito, no meu modo de ver,
a forma como os comunistas encararam a questão democrática, né? Que, no meu modo de ver, foi uma forma de se tratar a democracia como um valor instrumental. Então, lembrando o ponto que você falou, quer dizer, quando o Giocondo, em 1983, ele resgata 35, faz uma crítica do movimento que houve, foi um movimento armado que houve em 1935, onde o PCB esteve à frente para derrubar o governo Vargas. Esse movimento foi mal sucedido e, com isso, deu todo o álibi, enfim, todos os argumentos para o regime Vargas se endurecer e, 2 anos depois, instalar o Estado Novo no Brasil. Então, quer dizer, a esquerda pagou um preço muito caro por 35, o Brasil sofreu muito por causa de 35, né? E do ponto de vista da história do partido, é um marco muito forte. Dulce, como você viu, nós éramos um pouco mais jovens, né? Mas uma questão ela se mantém, né? Que é a discussão sobre a contribuição que o partido, né, deu para a construção da democracia no Brasil, né? E essa é exatamente a minha primeira pergunta. Nesse momento que, como eu disse agora há pouco, o partido está prestes a comemorar o seu centenário de fundação, mas também há poucos dias foi feito o registro da dissolução do partido, que aconteceu em 26 de janeiro de 1992. Né? Então, Dulce, a primeira pergunta é essa. Qual foi, entre tantas idas e vindas de linha política, qual foi a contribuição do PCB na construção da democracia no Brasil? Por favor, Dulce. Obrigada, Marco. Eu até queria começar lembrando que este ano que nós estamos vivendo, né, vamos comemorar os 200 anos da independência. Então, um momento muito rico de disputas de narrativas, para nós historiadores, muito caro, né? Porque a história do Brasil vai ser, inclusive, contada e recontada nas suas mais diversas versões, né? Quer dizer, este ano é 100 anos do Partido Comunista, né? Da fundação do Partido Comunista, 200 anos da independência, mas também 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos dos primeiros levantes tenentistas, enfim. 1922 foi um ano muito emblemático na história desse país, né? Muito emblemático mesmo. E hoje, né, 2022, a gente está vivendo uma disputa enorme de narrativas. A gente está vivendo um processo de desconstrução, não só, né, das instituições, uma discussão real do país, mas também uma tentativa de desconstruir a nossa história, né? Então, um debate como esse eu acho super importante, parabenizo você, né? E acho que é muito bom a gente começar, inclusive, contando, para quem não sabe, a importância do PCB na história do país, né? Do Partido Comunista Brasileiro, que nós depois começamos a chamar o PCB, né? Eu tinha algumas pequenas observações para fazer, mas eu acho que eu faço mais adiante, sobre, inclusive, essa questão de fim do PCB, porque também aí disputa de narrativas. Existe hoje o Partido Comunista Brasileiro, né, que se diz herdeiro daquele de 22. E existe o outro, que é o PCdoB, né, que é o Partido Comunista do Brasil, que também se diz herdeiro de 1922. E existe o Cidadania. O Cidadania exatamente. Fruto do resultado Então, do PPE. isso também é uma disputa de narrativas, né? Mas a gente está tratando desse partido que, né, até, digamos, que durante muitos anos foi chamado Partido Comunista do Brasil, depois, nos anos 60, vira o Partido Comunista Brasileiro, e, como você falou, ele depois se transforma já em outra coisa, que é o PPS, Partido Popular Socialista, que eu acho que já é outra coisa. Então, é disso que a gente está tratando fundamentalmente aqui hoje, mas eu gostaria de fazer essa ressalva, porque a gente pode ouvir muitas críticas de grupos de militantes do PCdoB dizendo que o PCdoB existe até hoje, ele existe mesmo. E por isso que eu estou fazendo uma ênfase, como o próprio Partido Comunista Brasileiro tem um grupo que se diz ainda do Partido Comunista Brasileiro e que tenta resgatar toda essa história, e todos se dizem que foram criados em 1922. Aliás, essa é uma das disputas que eu trato, né, no meu livro Camaradas e Companheiros.
Então, feita essa ressalva, né, e falando da importância desse momento que a gente está vivendo, e também da importância de 1922, né, quando o partido é criado, eu queria agora ressaltar e dizer o seguinte, que a história da República não pode ser pensada nem contada sem a participação dos comunistas, sem a participação do PCB. Né? É claro que a democracia brasileira ela deve muito, até porque no Brasil a democracia é tão frágil que ela não conseguiu conviver com o Partido Comunista Legal, como aconteceu na maior parte dos países que tinham um Partido Comunista Legal, inclusive no pós-45, depois do final, né, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, desculpe, a maioria dos países, os partidos comunistas eram legalizados. E nem nesse período a gente só teve partido legalizado no Brasil, praticamente, por um curtíssimo período, que foi de 1945 a 1947. A despeito desse curto momento de legalidade, depois, já em 85, 1985, com a nova República, mas aí o partido já estava, digamos, no seu momento de declínio. Né? Mas, a despeito desse pequeno momento de legalidade, eu acho que não dá para contar a história do Brasil sem levar em conta o Partido Comunista. E isso é importante, eu acho, até dizer para a juventude, né? Porque hoje ser comunista é um pouco ser dinossauro, essa coisa é muito longínqua. Mas, naquele momento, não era exatamente isso. Ele era perseguido, mas ele não era uma coisa longínqua. Ele estava ali muito vivo, né? Atuando em muitas frentes, né? E deixando contribuições fundamentais. A gente até costuma dizer que a influência do PCB, do Partido Comunista, ela foi muito maior na história do Brasil do que, de fato, a sua força orgânica, a sua força real. Porque, se a gente lembrar a quantidade de intelectuais, né, que foram marcados pelo Partido Comunista nos anos 50, sobretudo 60, é uma coisa impressionante. O mundo, né? das artes, da literatura. Tudo. Né? Ciência, arte, literatura. Poesia. Poesia, exatamente. E mesmo o pensamento social brasileiro. Né? As grandes revistas, todos, né, ou quase todos, enfim, né, a gente vai ter uma marca muito forte, né, desse marxismo que foi trazido exatamente pelos comunistas. Então, é o seguinte, quer dizer, 22, quando o partido é criado, ele é um pequeno partido, né, foi criado por aquele folclore, né, 12 pessoas que eram o partido, mas que representavam delegados, né, de vários estados do Brasil, mas eles fizeram muito barulho, essa que é a verdade. Né? Esse pequeno partido, e ele tinha características... De maioria anarquista, um congresso de fundação, ao contrário dos partidos comunistas europeus, que resultaram de dissidências de partidos Exatamente. Aqui socialistas. A gente teve essa diferença também, né? Porque os primeiros fundadores, né? Os fundadores, né? Eles eram de origem anarquista, a maioria deles vinha do anarquismo, que foi forte no Brasil exatamente no início do século XX. Né? Então, esse grupo aguerrido, ele, de fato, faz muito barulho. Tanto barulho que não deixam ele se tornar um partido legalizado. Ele começa a ser perseguido. Né? Ele é perseguido o tempo inteiro durante aquele período da Primeira República. Né? E alguns militantes perseguidos, presos. Quer dizer, ele está tentando... Ele tinha uma base sindical relativamente forte. A sua origem vem muito do movimento sindical. Né? E esses militantes, esse partido, tenta imprimir a sua marca ali dentro. Era um movimento que estava, inclusive, digamos assim, dividido em algumas tendências. A gente tinha, de um lado, os anarquistas, né, com a visão diferente do Partido Comunista, sem dar importância à questão partidária, por exemplo. Né? O partido muito focado na questão sindical, por exemplo, o Partido Comunista valorizando muito as entidades, né, sindicais, tentando criar e fortalecer entidades sindicais, e, por outro lado, um grupo também de sindicalistas mais vinculados, digamos assim, a uma coisa mais oficial, mais do governo, etc. Então, a gente tinha uma divisão importante ali, mas os comunistas sempre imprimindo a sua marca. Né? Os anos 20 foram anos de grande efervescência dessa Primeira República. E o movimento tenentista deixou uma marca muito forte. Né? Foram militares, jovens militares, que se rebelaram contra aquilo que eles chamavam a Velha República. E fizeram muitas rebeliões, e a mais importante delas foi a coluna Miguel Costa Prestes,
e foi liderada por 2 jovens tenentes que não tinham nada a ver com o comunismo, aliás, não conheciam o comunismo, que eram Miguel Costa, vindo de São Paulo, Prestes, vindo do Rio Grande do Sul. Essas tropas rebeladas se reuniram e, durante quase 3 anos, eles percorreram o interior do Brasil, né, fazendo propaganda, né, da derrubada da República, defendendo pontos importantes para uma sociedade mais igual, mais justa, como a reforma agrária, por exemplo, combatiam o latifúndio. Né? Mas acaba que a coluna Prestes, que depois ela fica conhecida, né, famosa como coluna Prestes, por conta do Luiz Carlos Prestes, né? Eles são derrotados, não militarmente, mas, digamos, politicamente, quer dizer, a coluna já sem mantimentos, com um pouco menos homens, eles resolvem ir para o exílio. E o Partido Comunista, cujo objetivo sempre foi fazer uma revolução no país, isso é outro conceito para a gente discutir a posteriori, que revolução é essa? Quer dizer, o objetivo era fazer uma revolução. A maneira de fazer vai mudando ao longo do período, né? Mas, naquele momento, era a ideia de uma revolução como havia sido feita na Rússia. A Revolução de 17 é um marco na história do movimento comunista, é a grande vitória do movimento comunista, é o grande marco do século XX. Em 1917, a gente tem a primeira revolução comunista do mundo na Rússia. E é na esteira dessa revolução que os partidos comunistas foram sendo criados. Né? E o nosso também é criado nesse momento, em 22, quer dizer, poucos anos depois, mas com essa ideia, que é uma ideia forte, uma ideia central, que é exatamente ser a vanguarda da classe trabalhadora e realizar uma revolução, né, para colocar o proletariado, essa classe trabalhadora, no poder. Então, quando o Prestes está no exílio, os dirigentes do Partido Comunista percebem o seguinte: a gente tem a ideia de revolução muito forte, mas a gente não tem um líder para liderar esse processo todo. E eles resolvem se aproximar de Luiz Carlos Prestes e vão até, né, o exterior, até a Bolívia, para encontrar com o Prestes. E aí que o Luiz Carlos Prestes tem contato com as ideias comunistas e começa a se empolgar com aquilo, né? E pouco tempo depois, Prestes está indo para a União Soviética para conhecer exatamente o que é esse mundo, né? Esse mundo socialista, o que é de fato comunista. E a partir daí se traz... Diga. Dulce, eu me lembrei agora do livro, também baseado na sua tese de doutorado, do saudoso Leandro Conder, A Derrota da Dialética, que trata exatamente sobre a introdução do marxismo no Brasil, e Conder trata exatamente dessa, digamos, da penetração, né, no marxismo de uma forma de pensar positivista trazida exatamente pelos tenentes, né, da forma de pensar dos tenentes. Qual foi o impacto? Né? Isso já foi tratado no livro do Conder, na tese do Conder, mas qual foi o impacto do ponto de vista do pensamento democrático, das tradições democráticas, desse encontro ideal, né? Desse encontro no plano ideopolítico entre o marxismo-leninismo soviético, né? Os manuais soviéticos e a tradição positivista dos tenentes. Isso aí deu um caldo complicado, eu diria, né? Bastante complicado. Né? Porque, de fato, os tenentes eles tinham esse veio militar fortíssimo, né? Eles eram, no fundo, elitistas, autoritários. Né? O positivismo tem esse lado, digamos assim, de valorização da ciência, né? Mas é profundamente vinculado a essas questões pouco democráticas. Da ordem e progresso. Da ordem e progresso. É o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Né? Então, isso imprimiu, quer dizer, a entrada do Prestes no Partido Comunista, que até então era um partido frágil, né? Ele ganha ele se encorpa. A entrada do Prestes é igual, porque o Prestes já tinha alcunha, o apelido de Cavaleiro da Esperança por conta da coluna. A coluna é movimento, né? Essa coluna móvel, uma espécie de guerra de guerrilhas que percorreu o Brasil durante 3 anos e foi invicta militarmente. Ela tinha uma mística muito forte, mas muito forte. Né? Prestes já é considerado, digamos, um herói, o Cavaleiro da Esperança.
né, quando ele entra para o PCB. E aí junta um pouco a fome com a vontade de comer. Por quê? Vem o lado do tenentismo, que é o lado do militarismo, do autoritarismo, do certo elitismo, né, com o PCB querendo fazer uma revolução. Então, ali não tinha democracia, eu diria. Né? Ali o esquema era outro. Né? Não é à toa que Prestes diz uma famosa frase, que eu acho muito interessante, né? Porque esses tenentes também, quando o tenentismo, digamos assim, é derrotado e Getúlio Vargas fazem a Revolução de 30 com auxílio de um grupo importante do movimento tenentista, mas o movimento, enquanto tal, começa a perder força, até porque Getúlio, sabiamente, tenta destruir o que restava do movimento tenentista, porque ele queria, né, ser realmente o todo-poderoso. Então, aquele movimento tenentista vai se esfacelando, e Prestes uma frase muito curiosa, quer dizer, vários tenentes, tem o levante comunista, tenentista, 35, né, que é a junção exatamente do tenentismo com o comunismo, que produz, né, esse levante de 35 em algumas capitais, no Rio Grande do Norte, Natal, né, Natal, Rio de Janeiro e Recife. Basicamente isso. Né? Que, aliás, é pífio do ponto de vista, não tem maiores consequências, mas que o Getúlio soube aproveitar isso muito bem, mas muito bem, para imprimir uma marca que até hoje é muito forte na sociedade brasileira, que é o anticomunismo. Aí, até juntando com aquilo que eu falei, é um partido que quase não conheceu a legalidade e não conheceu uma sociedade profundamente anticomunista, né? E foi o Getúlio que imprimiu essa marca, né? Ele conseguiu, durante esse período, a partir de 1935, sobretudo no Estado Novo, colocar o comunismo como inimigo número 1 da sociedade. Mas, então, essa junção do Prestes, então, Prestes, nesse período, ele dizia uma frase que eu acho muito interessante. Ele dizia, é mais fácil arregimentar comunistas ou militantes do Partido Comunista nos quartéis do que nas fábricas. Exatamente porque você tem ali, no Exército Brasileiro, naquela conjuntura, né, uma semente muito forte que foi plantada pelo movimento tenentista. E muitos destes foram presos na década de 30, muitos desses tenentes, e conheceram o comunismo na prisão. Assim como o Prestes conheceu no exterior, muitos desses jovens militares, né, entram em contato com o comunismo na prisão, porque ali, a partir, sobretudo, de 35, né, com o levante comunista, tenentista, vão para a prisão tenentes e comunistas. Né? E ali, então, digamos, tem a pessoa até diz muito assim, né, que foi uma grande escola, as prisões nesse período foram uma escola fundamental de formação de quadros para o Partido Comunista. E por isso que Prestes dizia isso. Então, foi uma junção complicada. Né? Prestes era um grande tenente, essa que é a verdade. Prestes era um grande tenente. Lembrar duas coisas. Primeiro que em 96 você afirmou que 35 marcou a história da esquerda brasileira. E também marcou todo o estigma em torno, né, toda a aversão construída na sociedade brasileira contra a esquerda com base no discurso anticomunista. E lembrar também que uma das grandes obras da literatura brasileira, escrita por Jorge Amado, que era do Partido Comunista Brasileiro, é um livro, é uma espécie de geografia, né, de Prestes, né, que é o livro dele sobre exatamente o Cavaleiro da Esperança, né? Marcou uma época na literatura. Mas voltando à sua pergunta, que eu ainda não consegui chegar lá, né? Mas exatamente, sobretudo, né? Então a gente tem o período do Estado Novo, de muita repressão, né? O partido digamos, praticamente dizimado, muita gente presa, e a partir de 1943, quando começa, digamos, o debate, né, a decadência do Estado Novo, por conta das pressões, da guerra, movimentos internos exigindo a volta da democracia, né, o próprio establishment percebendo que a democracia viria com o fim da guerra. Então, começa um processo, digamos assim, de abertura democrática. O PCB começa a se reorganizar. Faz uma conferência importante, que é a Conferência da Mantiqueira, né, tira posições, digamos, em defesa de um processo, um projeto mais democrático, né? Tira até posições de fazer uma aliança tática com Getúlio Vargas, que, diferentemente de uma expectativa que ele se aliasse aos países do eixo, né, ao Hitler, à Alemanha, ao Japão, né, ele se alia
exatamente as nações democráticas. Então, o Brasil vive uma tremenda contradição, porque enquanto soldados brasileiros estão morrendo na guerra, entra no final, mas entra, né? Estão morrendo para lutar pela democracia, a gente viveu a ditadura aqui no Brasil. Então, o Estado Novo, digamos, começa a ruir e o partido começa a se fortalecer e faz essa conferência onde começa a defender posições, percebe, digamos assim, a importância, né, da democracia e joga, inclusive, com aquele movimento que até hoje é muito controverso, né, que é o movimento queremista. Queremos Vargas. Por quê? Porque, essa altura, os militares que tinham ajudado Vargas durante todo o período do Estado Novo estão insatisfeitos com Vargas. Ou seja, eles percebem o perigo que era Getúlio numa posição, digamos, menos autoritária num regime democrático. Porque, de fato, ele tinha bases populares, né? Ele tinha, digamos, criado a estrutura corporativista dos sindicatos atrelada ao Estado, né? Mas onde a classe trabalhadora teve ganhos reais nesse período, né? Então, é um momento, enfim, de importância do PCB, nessa redemocratização de 45. Né? O partido, inclusive, quando tem eleições, em 45 ele concorre a presidente da República, tem 10% da votação, que é uma coisa muito significativa para um partido que sempre viveu na clandestinidade, quer dizer, nesse momento que ele é legalizado em 45, né? No primeiro semestre de 45, as eleições em dezembro, ele teve pouquíssimo tempo para se estruturar, mas ele cresce e se torna um partido de massas. Né? Porque outra característica desse partido que influenciou muito a nossa história é que ele também viveu fases muito diversas e ambíguas. Teve momentos que ele privilegiou ser um partido de quadros, alguns momentos ele foi mais um partido de massas, né? Enfim, ele teve diversas fases, que é isso que eu trabalho um pouco na minha tese, né? Como esse partido ele teve algumas características permanentes de ser, por exemplo, a vanguarda da classe trabalhadora, essa foi uma característica permanente, né? Mas outras características foram mudando ao longo do período. Então, esse partido fica legalizado, 45, 47, mas, na minha opinião, o grande momento de influência desse partido é exatamente a partir dos anos 50, sobretudo na segunda metade dos anos 50 e dos anos 60. Eu diria que no pré-golpe de 64, o partido teve uma grande influência nos movimentos sociais, no pensamento político brasileiro. Né? Ele realmente, embora não legal, mas ele tinha uma força real muito forte na nossa sociedade. Antes de chegar à década de 50, eu me lembro de um depoimento do Apolônio de Carvalho, dizendo que iam para o Largo da Carioca com umas bancarelas, umas bancadas, né? E faziam uma campanha de filiação ao PCB, dizendo Filice é o partido de Preste, né? E o partido teria chegado a cerca de 200 mil inscritos, filiados, que é um número bastante significativo, se pensando na população brasileira no período. Antes de passar a década de 50, eu gostaria que você dissesse se, na verdade, essa ideia de um partido de massas que o PCB constrói em torno de si nesse período não teria, na verdade, se construído com uma base, uma base de sustentação muito pueril, à medida em que as inscrições, as filiações, elas se davam muito em função não de um trabalho consistente de formação da militância, mas sim com base nessa experiência do imediato pós-Segunda Guerra Mundial. E que, no momento em que se coloca o partido na ilegalidade, não há grande resistência em relação a isso. Sem dúvida, quer dizer, o clima de euforia daquele momento. Eu acho que a gente tem que levar em conta a conjuntura. Né? É uma conjuntura de muita euforia. O final da guerra, porque o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é exatamente o final também do Estado Novo aqui, da ditadura varguista. Né? Então, era um movimento de muitas manifestações. O PCB, por exemplo, ele cria uma coisa muito interessante, que são os comitês democráticos populares. Eu acho que não dá para dizer que era só banquinha na rua filiando pessoas. Tem essa euforia toda da democracia naquele momento, mas eu acho que tem a tentativa de fazer um trabalho de base interessante com esses comitês.
O PCB, por exemplo, vai disputar nas favelas, exatamente, né, que estão se fortalecendo naquele momento, com outros segmentos que também estavam entrando nas favelas para fazer trabalho de base, como a igreja, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem uma tentativa. Agora, é claro que é um período muito curto, que é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o PCB fica na legalidade de 45 a 47. Quando vê uma repressão violenta, é claro que esse trabalho, quer dizer, fica algumas sementes, mas a perseguição é muito grande ao partido. Inclusive, tem uma coisa mais grave ainda, quer dizer, os próprios parlamentares foram caçados. Quem tinha sido eleito nesse período, né, perde inclusive seu mandato. Não só o partido fica ilegal, como os parlamentares. Um ano depois da cassação, eles perdem também seu mandato parlamentar. Né? Então, eu acho que tem um momento, uma euforia do pós-guerra, uma euforia do pós-Estado Novo, né, onde vários segmentos da sociedade estão com essa concepção de democracia. É claro que essa é uma pergunta que certamente você vai fazer mais para frente sobre a concepção democrática do partido. É claro que é uma concepção muito fluida, né? Mas era a ideia de que era importante participar do jogo eleitoral, porque esse movimento está sendo feito em vários partidos comunistas do mundo. Se a gente pensar bem, quer dizer, o que acontece na França, na Itália, isso é quando esses partidos também se tornam partidos de massa. A guerra teve esse efeito, né? Super importante, transformar esses partidos em partidos de massa e disputar de fato as eleições. Porque eu acho que aí entra uma questão, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre ela, né, que eu até trabalho no meu livro, que é o seguinte: num primeiro momento, porque eu trabalho muito com a questão de memória e identidade, né? Esses partidos comunistas, no nome que eles tivessem, né, social-democrata, como era o caso do Partido Social-Democrata da Alemanha, que era um partido fortíssimo, né, que foi criado exatamente, esses partidos comunistas, eles foram criados, né, no século XIX. Né? Final do século XIX. Exatamente, nessa segunda metade do século XIX. Né? Então, eram partidos, o objetivo de qualquer partido comunista, que eu falei, é chegar, levar o proletariado ao poder. E a ideia permanente é a ideia da revolução, através da revolução. Né? É, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, que essa ideia de participação via eleitoral vem muito forte, mas muito forte. E entra também nos partidos comunistas, que começam, quase todos, né, esses partidos se tornam legais, enfim, muitos já eram legais, né? Mas a vitória, porque a guerra é um negócio muito dramático, gente. A história da humanidade ela é marcada. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ela provocou transformações enormes na sociedade. Né? Se a gente pega da sociologia, a poesia, tudo foi marcado pela Primeira Guerra. Né? A Belle Époque, o fim da Belle Époque, a descrença no homem liberal. Né? A Segunda Guerra também traz muitos traumas. Né? A gente teve, enfim, a derrocada do nazismo, que é uma coisa assim, fundamental para a civilização mundial. Né? O Hitler é derrotado na Segunda Guerra Mundial. Né? O autoritarismo de direita, né, vinculado a essa ideia do nazifascismo, é fragorosamente derrotado. Então, tem os ventos democráticos são muito fortes. Então, esses partidos começam a perceber a importância do voto. E aí, isso quer dizer que eu trato na minha tese, né, que até me inspira um pouco no Adam Piasowski, né, que tem um trabalho sobre os partidos, né, esses partidos comunistas, socialistas, social-democráticos, que é o seguinte: é a questão da identidade. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma classe operária mais unificada e menor, né, eu posso ter uma identidade com ela maior se eu não amplio muito meu leque. Mas, para eu concorrer às eleições, eu não posso ter um discurso apenas voltado para aquela classe operária, sobretudo no momento em que a classe operária se expande e se expande com características diferentes. Por exemplo, a gente não dá para achar que a classe operária, hoje no Brasil, a classe trabalhadora, não vamos nem chamar operária, não tem nada a ver com a classe operária de 1922 ou com a classe até trabalhadora de 45. É outra coisa. Então, esses partidos, ao tentar disputar o voto, eles têm que fazer um discurso para ampliar. Ao ampliar e tentar regimentar votos de outros segmentos da sociedade, eles perdem muito da sua identidade. Então, esse movimento, né, aconteceu não só com o Partido Comunista aqui no Brasil, mas com diversos partidos. É a história do trade-off, quer dizer, eles vão
tendo que se adaptar aos novos tempos, né? E por isso que a ideia também de revolução vai modificando. Então, nesse período, em 45, 47, né, essa é a ideia forte, a ideia da disputa eleitoral, de você entrar para o parlamento, de você entrar nas instituições. E aí vem um grande debate, que é a questão da ilegalidade. Com a ilegalidade, esse partido, que estava engateando essas questões democráticas, perde o chão. Perde o chão e radicaliza. Porque a história do Partido Comunista também é um grande zigue-zague, né? E lança um manifesto em 1950 que é muito radical, inclusive, digamos assim, renegando as teses que ele tinha defendido em período anterior, né? A partir o Manifesto de Agosto de 1950. Exatamente. Então, é este zigue-zague que o partido vai fazendo. Nesse ponto, né, o Manifesto de Agosto de 50 vai se manter até o Congresso de 1954, em Minas Gerais, e, a partir de então, começam a acontecer alguns episódios que vão marcar diretamente uma abertura do PCB em relação à questão democrática. Em 53 morre Stalin, em 54 acontece o suicídio de Vargas, em 55 a eleição de Juscelino Kubitschek, e o partido começa a sair de uma ilegalidade mais fechada para uma aceitação, para uma espécie de semi-legalidade que vai se manter até o governo João Goulart. Em 1956, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o relatório secreto de Nikita Khrushchev, e, a partir daí, acontecem dois episódios que eu considero marcantes na história do partido, do ponto de vista da sua relação com a democracia, né? Que foi a Declaração de Março de 1958 e, logo em seguida, o 5º Congresso de 1960. Eu te pediria agora para analisar a importância da década de 50 até o golpe de 64, do ponto de vista do retorno do PCB, retorno entre aspas, do retorno do PCB, as ações de massa, e há um trabalho de reflexão que começa a revalorizar a democracia política e a importância da legalidade democrática dentro de um processo de construção de um projeto revolucionário nos marcos do que se pensava no interior da tradição marxista-leninista no Brasil. Por favor, Dulce. Certo. É bom até recuar um pouquinho para a gente lembrar o seguinte, quer dizer, no início dos anos 50, né, o Manifesto de Agosto de 50 ele é muito radical, né? Exatamente. Na ilegalidade, esse partido abandona, digamos assim, as concepções democráticas que haviam surgido um pouco, né, nesse período anterior. E tanto é assim, para os nossos ouvintes terem um pouco a ideia, que, por exemplo, o Partido Comunista, quando Getúlio, né, monta essa estrutura corporativista, que são sindicatos atrelados ao Estado, o partido reage no primeiro momento, isso a gente está falando ainda dos anos 30, né? Mas depois ele acaba aderindo ao projeto e participando, digamos assim, dos sindicatos vinculados ao Ministério do Trabalho, que é essa tal estrutura corporativista, né? São sindicatos que são órgãos oficiais, né? Ligados ao Ministério do Trabalho, com toda uma legislação, né, em relação a isso, e que vão ser depois, digamos, numa fase, quando o Estado Novo começa a ruir, né, o regime Vargas e seus aliados criou exatamente o Partido Trabalhista Brasileiro para fazer a ligação desses sindicatos com o partido, já que a gente ia passar para o regime democrático, né? Em 1952, por exemplo, os comunistas tentam sair dessa estrutura corporativista que eles estavam lá dentro e criar sindicatos paralelos, criticando exatamente, né, dizendo que isso era uma postura de recuo, de participar dessa estrutura corporativista, etc. etc. E pregam, inclusive, o voto nulo nas eleições presidenciais, né, que ocorrem em 1950, que Getúlio é candidato. E durante todo o governo Vargas, isso é interessante a gente lembrar, né?
que é um governo, obviamente, com muitas contradições, mas onde a direita não está aceitando essa volta de Vargas ao poder, porque eu tentei falar rapidamente, mas é importante a gente lembrar, quer dizer, Getúlio foi apoiado, cria, etc., tal, dos militares, né, da direita, etc., tal, mas, em 50, essa direita não aceita mais Getúlio Vargas, porque Vargas, numa democracia, ele se torna um perigo para essa elite civil e militar do Brasil profundamente reacionária, digamos assim, outro povo, né? E Getúlio está tentando fazer um governo nacionalista, né? Criação da Petrobras nesse período, enfim, com medidas, por exemplo, o Jango, esse ministro do Trabalho, dá um aumento de 100% para a classe trabalhadora naquele momento, né? Medidas mais populares, enfim, uma preocupação com o social, ainda pequena, mas uma preocupação com o social. Então, os militares e a direita não estão aceitando do jeitinho de Getúlio Vargas, estão pedindo, inclusive, a queda dele, né? Eles estão pedindo a renúncia, pregando impeachment, processo muito parecido que ocorreu, né, em 2016, com a presidente Dilma. E aí, o que acontece? O partido, inclusive, está contra Vargas também. E você lembrou o Leandro Ponte, o Leandro Ponte é meu professor, e ele conta uma história que é um primor, não sei quão de verídico tem, mas é uma história genial, né? Que o Comitê Central, né, que é o órgão mais importante do Partido Comunista, está reunido, né, exatamente no dia de 24 à noite, no 23 de agosto, na casa de Valério Conde. Exatamente, discutindo ali escrevendo documentos contra Getúlio, ligado ao imperialismo, né, e etc. Tal. Quando chega a empregada, vai servir o cafezinho para eles, e diz: olha, vocês são os alienados. O homem acabou de se matar, a população está na rua defendendo Vargas e vocês contra o homem. Né? Essa história é maravilhosa, não sei até que ponto é verdade ou não, mas é verdade que aí... A versão que eu vi dessa história é de que, depois de informados de que Getúlio teria se suicidado, Valério teria dito: tudo bem, já soubemos da notícia, agora voltemos à discussão das teses. Você ainda sabe uma versão mais radical do que a minha. Leandro não contava desse jeito, não. Dizia que ali baixou a ficha deles, né? E aí eles rasgaram aqueles panfletos e foram fazer, né, a defesa de Getúlio, enfim, né? Porque a multidão estava na rua. O enterro de Vargas foi uma coisa, o traslado do corpo dele, naquele ano, ele vai ser enterrado no Rio Grande do Sul, que era a sua terra natal, mas é uma coisa, no Catete, no Palácio Catete, né, que era o Palácio Presidencial, multidão de pessoas. Inclusive, essa multidão queima, é um momento, digamos assim, né, daquilo que a gente... Né, de uma manifestação popular violentíssima. Né? Eles queimam as emissoras Globo, os prédios, né, vinculados à Globo, derrubam carros, enfim. É uma multidão que está enfurecida, né, defendendo o legado de Vargas. Né? Então, passado esse impacto todo, né, aí, na segunda metade, após a morte de Getúlio, o partido começa a defender essas teses, quer dizer, muita disputa, muita luta interna. É um partido muito rico nesse sentido, né? Todas as posições são tiradas em cima de muita luta, muita disputa, muito debate, muita discussão, mas tem uma tendência muito forte e vai exatamente culminando, né, nesta, que vai culminar, digamos assim, com um manifesto famoso, que é a Declaração de Março de 1958, onde se faz uma defesa forte da democracia, da participação nos instrumentos da liberal-democracia, da importância do voto, e uma concepção de revolução enquanto processo. Né? Então, uma declaração que teve como dois de seus redatores Jacó Gorender, né, e Armênio Guedes, né, que é um nome muito identificado à necessidade de uma reflexão democrática dentro do PCB. Né? Exatamente. Armênio vai ser o grande ícone, né, dessa posição, digamos, de uma linha mais vinculada a essa postura de incorporação das teses mais democráticas. Né? As teses estão sendo defendidas pelo Partido Comunista Italiano, né, que vai ser um certo, digamos, exemplo, espelho, né, para muitos desses militantes. Né? Mas é uma acirrada luta política, porque tem uma parte que não está endossando muito essas teses, né? Tanto que, para esse grupo que vai continuar com o Partido Comunista, com o PCB, né,
A declaração, eu digo isso, é um pouco de certidão de nascimento para esse grupo, a declaração de março de 58. Vai ser uma referência fundamental, né? E o partido, então, se fortalece, e o governo Jango, né, é como se aquelas teses do PCB estivessem sendo adotadas na prática, né? Porque, ao mesmo tempo, digamos, o partido continua com essa visão, né, que a sociedade brasileira vive uma grande contradição. De um lado, que aí eu acho que é, digamos, uma marca muito forte, né? Mesmo nesse período mais democrático, que a gente tem uma grande contradição entre dois segmentos. Um segmento que representava o atraso, que é o latifúndio, e um segmento que representava o progresso, que é, inclusive, a chamada burguesia nacional progressista, né? Que, em aliança com setores operários, camponeses, da pequena burguesia, fariam essa transformação para tornar o Brasil um país capitalista. Porque, por trás de tudo isso, também tem uma concepção muito etapista e evolucionista do processo revolucionário. Isso é uma marca muito grande do marxismo, né? Isso a gente não pode negar. Então, é como se, para chegar ao socialismo, a gente tivesse que atravessar e suplantar exatamente aqueles resquícios feudais que tem na nossa sociedade, aqueles resquícios do atraso. A Declaração de Março já percebe o Brasil como um país, digamos, que não está mais nesse campo do feudalismo, né, ou dos resquícios do feudalismo, mas tem essa visão, inclusive, que a gente tem uma contradição, que a burguesia, ela é, no Brasil, né, exatamente por não ter sido completada essa revolução burguesa, o capitalismo ainda era inconcluso, então essa burguesia, ela seria, digamos, uma aliada importante, né, do proletariado e do campesinato. E aí, Dulce, nós chegamos ao golpe de 64. Né? Mas, antes disso, né, a hegemonia do PCB no campo da esquerda marxista vinha, desde o início dos anos 60, sofrendo abalos. Né? A fundação da POLOP, né, Política Operária, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, em 62, a cisão que dá origem ao Partido Comunista do Brasil, levando nomes muito importantes da história do PCB, como João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois, né? E logo em seguida a fundação da Ação Popular, né? Como resultado de todo o trabalho, toda a movimentação que tem a sua abertura com o papado de João XXIII, o surgimento da Juventude Universitária Católica, né? Da Jaque, Jeque, Juque, e depois do golpe de 64, uma série de dissidências, como MR8, PCBR, a ALN, liderada por Carlos Marighella. Né? Como é que o PCB, né, se posicionou diante desse questionamento daquilo que era uma posição hegemônica do partido? Né? Como é que os comunistas lidaram com essa miríade de organizações que questionavam a forma como o PCB tratava o processo revolucionário brasileiro, para usar o título do livro do Caio Prado Júnior, tratavam a Revolução brasileira. Não foi fácil, né? Para eles foi, digamos, um golpe terrível, sobretudo no pós-64, né? Quando eles perdem, de fato, né, a hegemonia, o grande controle desse processo, eles deixam de ser, né, tem a importância que tinham e perdem a hegemonia do ponto de vista das esquerdas, essa é a verdade. Né? Porque outro problema da identidade é isso, para me diferenciar de você, eu preciso marcar muita diferença. Para me afirmar numa posição, eu tenho que negar muita outra posição. A identidade é isso. Né? Só existe o preto porque existe o branco, só existe o vermelho porque existe o azul. Né? Então, esse processo aí não é só do ponto de vista do Partido Comunista no Brasil, é dos diversos partidos. Aliás, essas lutas, aliás, quem é por fora da militância sempre fica muito impressionado
com essas lutas, com o acirramento da luta política, mas isso faz parte. Isso é uma coisa que sempre fez parte da história da humanidade, né? Então, o PCB, se você me pergunta, aceita bem? Não aceita bem. Ele não aceita bem. Essas lutas, essas disputas, elas são muito acirradas, muito fortes. 62 é um golpe já grande, assim, do ponto de vista do PCB, embora ele continue como uma força muito forte, mas são lideranças muito importantes que saem e criam esse outro partido, né, que a gente vai conhecer depois como PCdoB, porque tem uma briga ali, até para ficar claro que isso é um pouco confuso, né? Uma das disputas é exatamente que tem toda a questão, né, internacional, você tem a Revolução Chinesa, né, o movimento comunista internacional está todo dividido, né? Você tem a União Soviética de um lado e a China do outro, duas grandes potências com posições diferentes, né? Do ponto de vista do Brasil, o que se alegava muito para esse setor, digamos, majoritário no Partido Comunista, é que era como esse período aí do governo Jango, né, dos anos 60, a gente tem um momento dessa abertura, como você até falou, quer dizer, o partido continua ilegal, mas ele está numa ele já saiu da clandestinidade, né? Os militantes estão aparecendo, Prestes aparece publicamente, ficou 10 anos escondido em aparelhos, né? Os militantes de aparelhos são digamos, as casas, né, que as pessoas ficavam escondidas, né, da militância. Então, nesse governo Jango, é outro contexto, né? Já no governo JK já começa, né? Então, essas pessoas estão defendendo exatamente essa participação maior, né, do processo democrático, e eles e achavam que era importante, como o nome do partido era Partido Comunista do Brasil, conhecido como PCB, e seria importante, porque um dos motivos que foi alegado para a cassação do partido em 47 é que não era um partido brasileiro, ele era um partido comunista internacional no Brasil, do Brasil no Brasil. Então, se alegava também que era importante mudar para o Partido Comunista Brasileiro e conseguir a sua legalidade, né? Então, este grupo, que é o grupo do Prestes, grupo majoritário, etc. Tal, muda o nome, essa é a verdade, para Partido Comunista Brasileiro, e a sigla continua a mesma, PCB, e o outro grupo, que é o grupo que está Diógenes Arruda, né? Também que está, enfim, um grupo muito expressivo, é um grupo importantíssimo do Comitê Central, importantíssimo, né? Esse grupo, então, eles mantêm o nome Partido Comunista do Brasil e passam a ser conhecidos como PCdoB. E eles continuam até hoje se dizendo os herdeiros de 22. O outro grupo foi que saiu e abandonou. E essa é uma disputa interessante. Eu acho que a gente não pode, né, nós, historiadores, digamos, deixar de reconhecer isso. É uma disputa de narrativas, né? O PCdoB se diz herdeiro de 22, tem todo o direito de dizer, né? Então, esse é um momento muito importante. A saída embora, do ponto de vista, digamos assim, da influência na sociedade, claro, o PCB, né? Vamos caracterizar, PCB do Prestes, digamos assim, embora o Prestes também já esteja começando a perder um pouco de força, mas ele tem uma trajetória enorme, né? Que ele consegue, digamos, ainda que com dificuldades, mas absorver a derrota com a saída daqueles que criaram o PCdoB. Já acho que em 64, depois do golpe, em 64, a situação é muito mais complicada, né? Porque mesmo no pré-64, quando você tem a Ação Popular, tem a Polop, você tem, no campo das esquerdas, outras organizações surgindo, ele ainda tem um papel fundamental. Ele digamos, ele é a maior referência, né? Depois de 64, a história é completamente diferente. O partido realmente, na minha maneira de entender, ele vai perdendo a sua força, né? Quando ele vai ser, digamos, esse grupo, né, vai se transformar em PPS muitos anos depois, a força dele já é muito pequena, o Brasil já tem se transformado, a gente já tem o PT, né, que de fato, digamos, tinha uma inserção enorme na classe trabalhadora, o PCB não consegue mais ter essa inserção, né, com discurso, o PT com discurso criticando essa estrutura corporativista, a qual o PCB continua lá atrelado, né?
Então, eu acho que esse é o momento do debate muito forte. O golpe de 64 foi decisivo na história do Brasil, né? Decisivo, foi assim, uma marca profunda, né? Um corte brutal, né? E foi também um corte brutal na história do PCB, embora, e aí que eu acho que entra mais um paradoxo, que é um partido cheio de paradoxos, nos anos 70, né? O PCB é muito curioso, porque ele faz uma reversão, ele está defendendo uma postura, ele tem uma nova concepção, inclusive, a democracia aí vai ter um valor não mais instrumental como sempre teve, mas pelo menos do ponto de vista até da teoria, né, com o famoso artigo do Carlos Nelson Coutinho, baseado nas teorias de Gramsci, a democracia como valor universal, ele passa a valorizar a democracia e ele vai se fortalecer um pouco nessa esteira, né, muito baqueado, muito, digamos, ferido, não só pela repressão, mas pelas enormes dissidências que vão sendo criadas, né, dentro do partido, dissidências importantíssimas, são rachas, são saídas importantes do partido, com lideranças, além das que saíram em 62, né, com essa turma que a gente já falou, a gente vai ter agora saídas fundamentais, Mário Alves, Apolônio de Carvalho, Carlos Marighella, enfim, são nomes, Joaquim Câmara Ferreira, são lideranças históricas desse partido que abandonam o partido e vão para outras opções na defesa da luta armada. Mas o paradoxo... Hein? Não, conclua, por favor. Pois é, e o paradoxo que eu queria ressaltar é que, ao mesmo tempo, a sociedade, essas organizações de esquerda, elas vão ser derrotadas brutalmente, né? 72, 73, é uma derrota enorme, né? Naqueles que fizeram a opção pela luta armada, muita gente morre, presa, as próprias organizações praticamente são destruídas, a ERM fica um tempo, mas PCB também, mas já muito fragilizadas, né? E o PCB, que tem uma posição anti-luta armada, em defesa das instituições, e que consegue se reconstruir um pouco, né, na esteira ou junto com o movimento que surge na sociedade brasileira, um movimento de massas, né, pela derrubada da ditadura, quer seja nos bairros, nas favelas, nas fábricas, etc. Tal, né, nas diversas entidades sindicais, entidades profissionais, né, os anos 70, final dos anos 70, sobretudo, é um crescimento enorme de sindicato, associação, tem o ABC paulista nesse momento, né? Então, embora o PCB esteja defendendo essa posição, a posição das liberdades democráticas, criticando a luta armada na defesa das liberdades democráticas, esse partido, por um lado, é golpeado também do ponto de vista da repressão. 74, a repressão em cima do partido é enorme, e morre, eles matam, assassinam uma quantidade enorme de dirigentes, são 14, né? 14 dirigentes comunistas. Comitê Central do Partido. O Comitê Central do Partido Comunista são assassinados, né? Vários até hoje sem corpo, enfim, né? Então tem essa repressão brutal, mas embora com a linha, digamos assim, uma visão democrática da sociedade, esse partido não consegue mais, na minha visão, né, retomar a força que ele teve nos anos 50. Porque aí você tem o PT surgindo como uma resposta para esse novo sindicalismo, esse novo é aspeados, tudo, porque nada é novo, tudo, né? Eu até critico quando o pessoal do PT acha que criou a pólvora, ninguém criou a pólvora, o PT também surge em função das lutas travadas pelos comunistas em décadas anteriores, tem sementes ali que foram plantadas, né? Embora o Rio tenha corrido para o outro lado, né? Porque o PT não é um partido de extração comunista, não tem nada a ver com isso, é outra coisa, mas ele surge de um movimento popular muito forte, né? E o PCB já não consegue, digamos, ter aderência nessa classe trabalhadora muito diferente daquela outra classe trabalhadora. O PCB reforça a defesa da legalidade democrática, da luta pela legalidade democrática, no primeiro congresso que ocorre após o golpe de 64, e teve que enfrentar, depois que os grupos de extrema esquerda, as dissidências, depois que foram barbaramente reprimidas, né, praticamente aniquiladas, também sofre com a repressão, com o assassinato, o desaparecimento de vários, de praticamente todo o comitê central do partido.
né? Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você lida com memória, você é uma das maiores historiadoras que lidam com a questão da memória política. Eu queria te fazer uma pergunta a alguém que passou por esse período exatamente vinculado a uma organização que foi a LN, né, do Marighella. Como é que você via, como é que você observava o PCB, as posições assumidas pelo PCB nesse período, nos anos 70? Quer dizer, o PCB era visto como sendo um partido que havia abandonado a Revolução, um partido que havia sido superado historicamente e que não conseguia mais se constituir como a vanguarda do processo revolucionário brasileiro. Era essa a visão que se tinha no período? Eu acho que sim, para essa minha, digamos, né, essa minha parte dessa minha geração, né, que estava exatamente outra, né? Qual é essa outra? Eu entro na universidade em 67, aliás, eu acho super interessante isso. Eu não sabia, digamos, eu era uma pessoa, sempre fui muito sensível à causa social, à justiça social, etc. Tal, mas eu não tinha uma militância quando eu entrei na universidade. Isso em Pernambuco. Isso em Pernambuco. Eu fiz a Universidade Federal, né, de Pernambuco, UFP, curso de Ciências Sociais, entrei na FAFIP, chamada FAFIP. Entrei em 67. Quando eu entrei em 67, digamos, eu já era, digamos, eu já tinha uma queda, já era uma militante, em certo sentido, eu já estava engajada naquele processo, mas muito por fora do debate, desse debate, digamos, das esquerdas. E essa história eu acho muito interessante, porque é o seguinte, tinha o trote na época, né, que o trote a gente até hoje tem, mas era com outra característica, né? Mas em 67 o movimento estudantil estava se reconfigurando, né? Estava se armando de novo, armando no sentido de se montando-se. Então, quando a gente passava no vestibular, tinha uma passeata, né? Passeata, reprimida, aquela história toda. E aí eu já fui eleita representante de turma, né? E aí tinha o PCB estava vivendo o auge da sua crise, das suas dissidências sendo montadas naquele momento. E na minha faculdade tinha o pessoal do PCB e tinha o pessoal das dissidências do PCB, né? A chamada corrente revolucionária, né? Chamada corrente revolucionária. Né? Então, essas lideranças me tiravam da sala de aula, cada vez era um, né? Para conversar comigo sobre 2 temas que eu não entendia o que eles estavam querendo, onde eles queriam chegar. A gente tinha em Pernambuco um burguês que era dono de um refrigerante lá muito famoso chamado Fratelli Vita, o doutor Vita. E ele, aí as pessoas me tiravam da sala e diziam assim, você acha que a Fratelli Vita é uma representante legítima dessa burguesia nacional? Ele é um progressista? Aí eu não entendi por que ela pergunta, mas, entendeu? E vinha outro, daqui a um tempo, me tirava da sala, preciso conversar com você, não sei o quê. Você acredita que existe uma burguesia? Não existe burguesia nacional. Esse Vita é um entreguista. Então, esse era um debate que era em torno, né, se existia ou não uma burguesia aliada da classe trabalhadora, que estava corroendo o PCB, né? E o outro debate, e esse eu também ficava assim, um pouco assustado, era se uma estrutura marxista-leninista, com todo o seu, digamos, paquiderme, poderia fazer uma revolução nesse país. Não tem que ser uma coisa mais ágil, mais moderna, né? Sem aquelas reuniões burocráticas, que a burocracia não era um emperramento para essa revolução. Eu, obviamente, como uma jovem de 18 anos, né, vendo aquela ditadura assassina, horrorosa, né, reprimindo, eu achava mais simpático ter uma estrutura mais leve, mais moderna, né? E também não conseguia entender, achar que aquele Vita fosse um aliado nosso, né? Por mais simpático que ele fosse, eu achava que ele não estava do nosso lado. Então, esse era o debate que estava permeando e corroendo ali o PCB. Então, para mim, o PCB era um pouco assim, embora tivesse na universidade uma representação, mas ela estava cada vez se esfacelando mais. O que estava dominando o movimento estudantil em Pernambuco, por um lado, era essa tendência que vai se formar basicamente no PCBR, né?
E, por outro lado, a P também muito forte, a Ação Popular, mas também no anti-PCB fortíssimo, né? E você tem lá o PCR, mas é outra história, no Movimento Rural, o Partido Comunista Revolucionário tinha lá na Universidade Rural, tinha uma força. Mas eram esses dois movimentos que mais sensibilizavam os estudantes. Então, o PCB tinha força, tem até alguns diretórios lá, na matemática e tudo, mas ele vai perdendo gradativamente, né? Por conta de um clima, quer dizer, a geração de 68, que eu me sinto, certo sentido, representante, era uma geração de muita efervescência, né? Então, o PCB passa aquela ideia de mofo, de carcomido, de uma coisa velha, uma coisa que já era fora a grande crítica que se fazia, que eu acho que é tremendamente injusta, né? Que o PCB teria sido responsável por 64, porque não reagiu, porque deveria. Isso é realmente um absurdo, né? É uma verdadeira... Eu acho, quer dizer, o que faltou, mas ele faltou para todo mundo, foi uma análise mais profunda da realidade, né? Havia uma euforia muito grande por conta de uma visão, que eu acho que isso é importante, porque eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, a gente entender a realidade é fundamental, né? Fazer as diferenças entre as conjunturas, era chave para a nossa atuação. E naquele momento, o que é que se dizia? É que o seguinte, como havia essa concepção de que setores da burguesia eram revolucionários, né? Eram do lado... Você tinha uma visão, digamos, dual de bem e mal, de progresso e atraso, e que a burguesia estava do lado do progresso, né? E o latifúndio do lado do atraso. Então, no Brasil, dificilmente a burguesia ia aceitar um retrocesso para fazer uma aliança com o latifúndio e derrotar essas forças do progresso. Ora, a burguesia está imbricada com o latifúndio. Isso depois o Caio Prado, e depois também de uma forma brilhante, os autores, né? Todo debate sobre Chico de Oliveira, a crítica à razão dualista, vai mostrar isso muito bem, né? Então, o PCB tem outro pecado também, que eu acho que esse foi um pecado também mortal. Era a visão de que a classe determina tudo. Então, por exemplo, o que é que se dizia? Que são estudos depois que mostram que tem uma coisa maior do que isso, que é como a maioria das Forças Armadas pertenciam exatamente a setores de pequena burguesia, né? Setores empobrecidos, classe média, etc., que dificilmente iriam estar do outro lado do mal, digamos assim, do lado do mal, do latifúndio, né? E a gente sabe que, depois de hoje, né? Também, claro que a gente está fazendo, são de trabalhos que foram feitos muito tempo. O golpe, quer dizer, trouxe uma vantagem, não é isso que eu quero dizer, mas a partir do golpe, alguns estudos foram feitos. E um deles foi estudar exatamente esse fenômeno das Forças Armadas, né? E se mostra o seguinte: você tem uma corporação. O corporativismo é muito forte numa instituição, são as instituições totais. Então, ele, independente da classe que ele pertença, ele tem uma coisa mais forte aqui, que é a ideologia, uma doutrinação permanente, que forma seus hábitos, suas ideias. Então, no Brasil, sobretudo, a coisa do anticomunismo é fortíssima, e ela está enraizada nas Forças Armadas, né? Então, esse mundo militar, né? Eu, pelo menos hoje, mais do que nunca, eu tenho essa visão. Eles não têm essa simpatia pela democracia, pelo social, não é? É um pouco outra história, né? Pode ter pelo desenvolvimento, pela transformação, etc., tal, mas sempre uma visão muito pouco popular e muito pouco democrática. Então, o PCB achava que os militares, né, estariam do nosso lado, do lado, digamos assim, do governo Jango. Tanto que se achava isso mesmo, né, que o golpe dificilmente seria dado. Tem a famosa frase de Prestes: se os golpistas vierem, terão as cabeças cortadas. Isso ele disse poucos dias antes do golpe de 64. Tanto que a esquerda foi pega de calça curta, essa que é a verdade. Agora, atribuir isso ao PCB realmente é um absurdo, que o pessoal achar que poderia ter tido reação, eu acho todo absurdo, que poderia ter pego em armas, nada disso, na minha maneira de ver, ter o menor sentido, né? Não se tinha condições de fazer isso, o Exército estava mais ou menos coeso, pequenos. Claro que teve uma repressão enorme em cima das Forças Armadas, que é outro dado que a gente esquece, né? Em 64 teve um massacre em cima dos setores, que havia, sim, setores progressistas das Forças Armadas, né? Aliás, setores que vieram desde os anos 20, 30, né? Você sempre tem sublevações, né? Setores mais democráticos, mas enfim, mas o grosso do aparato do Exército, ele aderiu inteiramente ao golpe,
né? Então, eu acho que essa visão dessa... Mas, enfim, o PCB sai muito arranhado, né? O 64 deve ser muito arranhado, isso é verdade. Dulce, a gente está chegando ao fim desse programa, mas eu gostaria de abordar um último problema, uma última questão. Eu tenho uma lembrança do ano de 1988, em março de 1988, um debate que ocorreu sobre os 30 anos da Declaração de Março de 1958, na sede do Sindicato dos Professores, no Rio de Janeiro, né? E a mesa era composta por Leandro Conder, né? E por José Paulo Neto. E na plateia se encontrava Luiz Werneck Viana. E a lembrança que eu tenho é que o debate era muito informado, né, pela crescente hegemonia do Partido dos Trabalhadores nas esquerdas. Quer dizer, 1988 é um marco na história do PT, porque, pela primeira vez, o PT consegue vencer as eleições logo depois da greve na CSN, na invasão do Exército, na sede da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, da morte de 3 operários, né? E logo em seguida acontecem as eleições municipais e o PT vence em São Paulo com Luiza Erundina, vence em Vitória com Vitor Buarque, quase Jorge Bittar vence as eleições no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, salvo engano, Olívio Dutra é eleito. Então, já era uma atmosfera, né, em que o PT era o partido hegemônico, né, e que o PCB não conseguia mais fazer frente, né, ao crescimento do PT. E eu me recordo, né, e um dos militantes presentes nesse debate fez uma pergunta à mesa sobre por que o PCB não aceitava a existência de correntes da mesma forma como o PT aceitava e fazia parte da sua dinâmica. Eu me lembrei desse episódio, né, e queria te perguntar exatamente, como última pergunta desse nosso diálogo, né, sobre como o PCB, né, vai encarar digamos, essa superação que acabou se tornando uma superação definitiva. Eu sei que é difícil falar isso em termos históricos, mas não me parece que os comunistas consigam reverter essa hegemonia alcançada pelo PT, né, no Brasil contemporâneo, né? Mas por que o PCB não conseguiu, digamos, estabelecer uma outra dinâmica com o Partido dos Trabalhadores que não fosse essa de uma crescente repulsa do PT? É claro que do PT também havia um forte anticomunismo, né? Entendido como um movimento contrário ao PCB, né? Mas por que o PCB não conseguiu, esse PCB que ainda vai concorrer às eleições de 1989, com Roberto Freire e Sérgio Aroca como candidato a presidente e vice, por que o PCB não consegue, digamos, estabelecer uma relação mais próxima com o Partido dos Trabalhadores e chega a um momento em que acaba se construindo uma federação com o PSDB? Eu sei que a pergunta é gigantesca, é mastodôntica, mas eu queria te ouvir a respeito disso, né? Sobre esse momento, digamos, final de uma determinada tradição. A gente volta ao início, à primeira pergunta, né? Das várias tendências que ainda procuram estabelecer 1922, março de 1922, como a sua data de fundação. Então, a pergunta é essa: por que uma dessas tendências não conseguiu estabelecer uma relação de proximidade com o Partido dos Trabalhadores e acabou resultando no seu processo de dissolução e de distanciamento progressivo em relação ao PT? É complicado. Não é fácil, né, responder isso aí, mas, enfim. É complicado. Para um partido que se considera a vanguarda da classe trabalhadora, é difícil aceitar, digamos assim,
né? Que é alguém que não veio da sua extração, porque eu acho que esse é o meu grande ponto. O partido, o PT, ele não vem de uma extração marxista. Ele não é um partido marxista-leninista. Ele não vem desse campo. Ele é outra coisa. Por isso que muitos chamam é uma novidade. Porque é um partido que surge de um movimento social com lideranças. Quer dizer, depois, claro, setores de esquerda estão lá dentro também. Vários comunistas estão lá dentro, vários marxistas estão lá dentro. Pessoas que... Mas ele não é um partido dessa natureza. Ele é outra coisa. Ele não é um partido leninista. Ele não é vanguarda da classe trabalhadora nesse sentido. Ele não é um partido que tem um centralismo democrático. O Partido Comunista tem um centralismo democrático. Como é que pode ter tendências lá dentro? Você tem que adotar a posição da maioria. O Partido Leninista, né, a sua estrutura é completamente diferente de um partido como o PT. Né? Então, começa por aí. Depois é muito difícil você ver porque foi muito, assim, eu diria até, não sei se a palavra é bombástico, né? Foi muito forte. O PT ele surge, né, de uma maneira que, para aqueles setores que não estavam entendendo muito as grandes transformações da sociedade brasileira, eu lembro que tinha gente que dizia que aquilo era infiltração, que aquele partido tinha a ver com os Estados Unidos, que aquilo era para fazer uma divisão das esquerdas. Lula era um agente, para você ver, quer dizer, a dificuldade de entender, né, aquele grande movimento de massas que teve no Brasil naquele momento, que foi o ABC Paulista, né, que teve aquelas lideranças todas que não vinham dessa extração. Então, eu acho que tem essa dificuldade de entender, né? Aquilo que eu falei anteriormente, eu acho que o golpe de 64, de fato, embora setores do partido, né, tenham adotado essa tese da democracia, mas eles ficaram presos. E não foi só no Brasil. O comunismo entrou em debacle no mundo todo. Você tem a queda logo, depois você tem a queda do mundo socialista, porque eu acho que tem uma grande contradição que, de fato, o mundo, o campo, né, digamos assim, do socialismo real, não conseguiu resolver, que é a questão do social com o democrático, a questão da liberdade. Né? Então, digamos, as lutas identitárias, tipo o PT, são muito fortes. Isso, para um comunista de raiz, é uma coisa que atrapalha. Por quê? Porque a visão que essas lutas, as questões identitárias, serão resolvidas no segundo momento, né, quando se tomar o poder, etc. Estou dando um pequeno exemplo para mostrar as dificuldades. Então, acho que a questão da centralidade da classe... A questão da centralidade da classe operária que não existe mais. Aliás, a classe operária... Por que o PT está tendo dificuldades agora também? Porque aquela classe operária, né, a classe trabalhadora, melhor dizendo, final dos anos 70, que dá origem ao PT, ela também não existe mais. Era outra coisa hoje. A uberização da sociedade, né? A era tecnológica. A gente está vivendo uma outra revolução, digamos assim, do ponto de vista, né, das classes sociais também. Então, ou o próprio PT entende esse seu momento, ou vai perder o bonde da história, mas eu acho até que ele está dando um esforço de entender. E eu acho que é isso também que o PCB não entendeu. E daí tem essa visão super crítica em relação ao PT. Então, se para o PT o PCB era uma coisa ultrapassada, era uma coisa pactêmica, uma coisa do passado, o PCB não conseguiu entender a importância que o PT tinha nessa nova sociedade, nesse novo capitalismo. Né? Então, digamos, eram dois mundos um pouco em choque. A impressão que eu tenho é que isso foi muito importante. Claro que, individualmente, pessoas deram guinadas. Então, a gente tem lideranças comunistas. Né? Aliás, o pessoal que já tinha saído do PCB, não é à toa que o pessoal que saiu do PCB e entrou em organizações dissidentes de luta armada, eles tiveram mais facilidade de aderir ao PT do que o pessoal que ficou no PCB. E aí o ranço foi muito forte. E o sectarismo foi muito grande. Hein? Apolônio de Carvalho estava no ato. Você tem uma lista enorme. Né? Uma lista enorme de pessoas que foram da dissidência da Guanabara. Aliás, muitos.
Né? A Polônia é um grande ícone, um grande exemplo, mas tem muitos. E você não tem das pessoas ficarem no PCB, praticamente. Você pode ter casos individuais, etc. Mas o grupo mesmo ficou no PCB, mesmo o PCB tendo acabado, se transformado, né? Quando eu falo esse PCB, né? Isso que virou PPS, que não tem mais nada a ver, que é outra coisa, né? Eles têm uma visão muito ressentida, inclusive, do próprio PT. Alguns não, mas, de um modo geral, eu acho até lamentável comentários que eu ouço de determinadas pessoas que foram, né, ligadas a essa tradição comunista e que hoje não conseguem entender que o PT não tem nada, quer dizer, ele não ocupou o lugar do PCB no sentido, porque não é o mesmo, é de outra natureza, são coisas diferentes. Agora, sem dúvida nenhuma, é um partido, né, que conseguiu ter bases fortíssimas, né? Aquelas bases que o PCB sonhou, não conseguiu, porque foi um partido legal, muito reprimido, tentou, né, mas não conseguiu ter da forma que o PT teve, essa que é a verdade. Né? E o anticomunismo que o PCB sofreu durante toda a sua história migrou para o PT. O PT agora, exatamente. O anticomunismo da sociedade brasileira que é enorme. Né? É aquilo que eu falei, quer dizer, em 45, 47, 48, durante o período da Guerra Fria, os partidos comunistas estavam legalizados, no Brasil não estavam. Né? Durante o período do regime democrático, mesmo tendo a Guerra Fria, quer dizer, não o período da Guerra Fria, estou dizendo Guerra Fria. Claro, é da Guerra Fria, mas não tem mais a Guerra Mundial tinha acabado. Né? Tanto que o PT foi legalizado, o PCB foi legalizado e logo depois colocado na ilegalidade e sempre se martelando essa coisa do comunismo, e não é à toa que isso está sendo transferido hoje para o PT, isso é verdade. Né? Aquela coisa de que o partido ficou como criancinha, que, né, da foice do martelo, dos dentes do demônio, tem essa coisa horrorosa, né, está sendo exatamente transferida, porque esse é um problema muito grande da nossa sociedade, uma sociedade profundamente desigual e injusta. A gente sabe disso, historicamente essa questão não foi resolvida, né, foi atenuada durante os governos Lula, Dilma, etc. Tal, né, ou no passado, pouco o governo Janco, mas com golpes tudo é barrado, né? Ou seja, no momento que a gente tem projetos mais democráticos no Brasil, mais voltados para os setores populares, a gente teve né, uma grande ruptura. As classes dominantes, né, reagiram violentamente e com esse discurso muito forte do anticomunismo, né, o que é lamentável. E por isso que a gente tem que enaltecer a importância desse partido, que fez coisas importantes, que se hoje em dia está nessa situação, né, mas ele tem muita história, muita tradição. E eu também já falei rapidamente, mas quero ressaltar que, embora o PT seja uma coisa, em certo sentido, nova final dos anos 70, mas não é novo totalmente, porque ele é herdeiro das lutas dos comunistas brasileiros. Tá? Quer dizer, tanto do movimento sindical, do movimento, enfim, mesmo do movimento partidário. Né? Como tudo na história, é fruto de um processo de continuidades e rupturas. Pois é, teve ruptura, mas teve continuidade, sem dúvida nenhuma. Dulce Pandolfi, muito obrigado. Depois de 25 anos daquele encontro na TV Educativa, esse debate, que é o primeiro debate do Trilhas da Democracia, nós temos a pretensão de, no decorrer do ano de 2022, fazer outros debates, outros diálogos sobre a importância do PCB na história brasileira. Muito obrigado, Marco, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e como eu falei, esse é um ano importante de disputas de narrativas. Então, fazer programas sobre a história do PCB, eu acho que é fundamental. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas, questões relativas à questão democrática. Muito obrigado e até lá.